Olá pessoal, muito bem-vindos para mais uma live, trazendo aqui sempre assuntos pertinentes àquela sua rotina, ao seu plantão, a alguma técnica que você tenha dificuldade de executar, alguma prática. Pois bem, eu trago aqui assuntos que vão lhe ajudarem muito, independente se você já está atuando na área, ou se você é aluno, ou até mesmo está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, o seu lugar é aqui e com certeza estarei sempre preparando conteúdos muito importantes, com fontes seguras, tá? Importante saber disso, não é qualquer, Google que você dá, que você vai trazer sempre as respostas certas, ok? Então, não esquecendo de dar aquele like, seguir o canal, tá? Esses conteúdos são voltados para técnicos, auxiliares, profissionais de enfermagem que queiram ingressar no mercado de trabalho, mas para que você ingresse no mercado de trabalho, você tem que ter conteúdo, você precisa estudar, atualizar-se, tá? Então, quando eu trago aqui um assunto relacionado a medicamento de autovigilância, é por conta disso mesmo, por causa disso, que os processos seletivos cada vez mais estão exigindo esse assunto, por tal importância. A importância relacionada a esse tema é muito relevante, tá? E eu fico muito preocupada como recrutadora que os alunos, os candidatos, enfim, as pessoas, os profissionais não têm noção sobre medicamento de alto risco, também conhecido como medicamento de autovigilância, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre medicamento de autovigilância, medicamento de alto risco, eu preciso citar o porquê. Por que surgiu esse assunto? De onde que veio? Por que é tão citado atualizar os meios de ensino, os hospitais, as clínicas, enfim, todos os departamentos que cuidam da saúde ficam preocupados. Por quê? Segundo, temos aí as metas internacionais de segurança do paciente, e a terceira meta, ela fala justamente sobre a segurança na administração de medicamentos, tá? E, de acordo com várias pesquisas, várias literaturas, ou até mesmo fontes, agora, recentemente saiu, dentro da Sociedade Brasileira aí da qualidade e segurança do paciente, sobre a importância desses protocolos de segurança do paciente. Então, por exemplo, tá? Mais de 2,5 milhões ao ano de pessoas acabam indo a óbito por conta de um risco, tá? Risco que pode levar aí ao óbito do paciente. Pode ser um risco com dano, sem dano, dano grave. Por isso que foram desenvolvidos protocolos de segurança do paciente. E o medicamento, ele é muito importante porque você é uma via direta com o paciente, tá? Uma via endovenosa, por exemplo, não dá tempo de correr e salvar, tá? Então, todas as sociedades aí que cuidam da qualidade e segurança do paciente, os núcleos de segurança do paciente, lembrando que a NR36, ela é uma instância, ela traz aí, essa regulamentação para que os hospitais, para que as unidades de saúde estejam mais preparados sobre o que tange aí protocolos de segurança do paciente, medidas, metas, tá? Então, fiquem atentos, porque é a pauta de prova, cai com certeza, e as pessoas não estão sabendo trazer as respostas. Por exemplo, quando você tem lá uma questão que fala sobre medicamento de autovigilância, o que você entende e o porquê é de autovigilância ou de alto risco,
cite alguns exemplos. Muito pouco. Muito, assim, o índice é baixíssimo de quem responde com segurança, com certeza, tá? E você, profissional, precisa saber dessa informação. Eu coloquei uma pesquisa, uma enquete agora recente no Stories sobre o cloreto de potássio, que é um medicamento de alto risco, altamente perigoso. Se você sabe a forma de administrar, como que manuseia, a maioria não sabe. E isso me deixa preocupada, porque é um medicamento de alto risco. Dependendo da forma de administração, você pode levar o paciente a óbito. O paciente pode, né, vir a falecer por conta disso. Então, é super importante, tá? Então, trazendo aqui essa informação que a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, traz sempre protocolos atualizados, dados, fontes atualizadas sobre pacientes que vão a óbitos há anos, tá? Anos. A cada ano, isso já vem aí de um tempo. Quem não lembra da vaselina, tá? Da história do soro, que foi a vaselina trocada pelo soro, tá? De uma criança. Isso é um caso sério. Os erros acontecem a todo momento, mas dependendo da classe de medicamentos, pode ser na hora, tá? Eu tenho certeza que você se formou, que você se aprimorou, tem atualizações, tem o seu Corém e você não quer perder, tá? Então, lembre-se dessa live. Se você nunca ouviu falar sobre medicamento de alto risco ou medicamento de autovigilância, procurem desde agora, desde hoje, a se preocupar com isso, tá? Então, quando temos aí na mídia, isso quando tem repercussão, tá? E quando não tem, que fica dentro dos bastidores, né, das unidades. Lembrando que hoje trabalhamos com cultura de segurança, tá? E a cultura de segurança, ela é super importante. O que traz a cultura de segurança? Eu vou notificar um evento adverso, tá? Ou até mesmo um evento adverso com um medicamento, que o evento ele pode ser tanto relacionado ao paciente como à prática. Às vezes o paciente não sabe que ele tem alergia a algum medicamento. E naquele momento ele acaba apresentando, que aí é inerente ao profissional, tá? O próprio paciente apresentou. E o incidente? Quando você aplica um medicamento que você não se atenta ali aos 13 certos e acaba errando. E aí, dependendo da classe medicamentosa, acaba levando o paciente a óbito. Isso é seríssimo, tá? Isso tem um desdobramento dentro da unidade. Esse trabalho, as unidades acabam trabalhando processos, tá? Alguns protocolos, tá? Para evitar que aconteça com os próximos. Então, a cultura de segurança, ela é super válida. Se você já atua, já trabalha em alguma unidade, em uma instituição que trabalha com cultura de segurança, muito bem, coloque aqui, olha, eu trabalho com cultura de segurança, é super válido, eu faço a notificação, coloca aqui para mim, tá? Vamos interagir para trazer, quanto mais vocês interagirem, melhor, que a gente fica aqui, eu trago a minha experiência, você traz a sua, mas tem locais que nem sabem o que é cultura de segurança. Acabam achando que é algo, eu vou dedurar o colega, nossa, isso vai manchar o nome do hospital, imagina que eu vou colocar para o colaborador, ou falar para o colaborador, né, olha, incentivar, vai, notifica, imagina, eu vou fazer isso, vai ficar feio, vai manchar o nome do hospital. Quem pensa em qualidade, quem pensa em segurança, não deve imaginar que a notificação é punitiva, tá? Eu sei que muitos têm medo, olha, mas eu tenho medo de perder meu emprego. Começando que a notificação, ela não é obrigatória a identificação, tá? É opcional, tá bom? É opcional.
é super importante. Então, tem aqui uma pessoa que colocou: na instituição que trabalho podemos nos identificar ou não. Não há obrigatoriedade. A notificação é opcional, a identificação é opcional, justamente para que não tenha cunho punitivo, tá? Eu preciso entender o local que trabalha com núcleo de segurança, tá? Ela trabalha baseada, ela tem um profissional formado, posso falar com propriedade, porque eu sou enfermeira do controle de infecção hospitalar e também de qualidade e segurança do paciente. Ele vai trabalhar o processo. Nossa, por que aquele medicamento de autovigilância estava ali no balcão à vontade, sem nenhum critério? Opa, acende uma luz. Se já aconteceu um erro ali, pode acontecer com outros pacientes. E a importância da cultura de segurança é ir enxergar o que pode acontecer além, tá? Então, trazendo agora o assunto sobre medicamento de autovigilância ou alto risco, o que vem a ser? Um medicamento que ele é potencial, muito de causar um óbito ao paciente se ele for administrado de forma inadequada, tá? Então, é um medicamento que pode causar óbito. Assim, na sua pior cenário, ele pode levar um paciente a óbito. E, sabendo disso, que o medicamento de alto risco, com autovigilância, é um medicamento que pode causar o óbito de um paciente, ele não é um medicamento para ficar lá misturado com a dipirona, com a água destilada, com o soro fisiológico. A enfermagem no seu dia a dia é corrido. Vai lá, pega não deveria pegar ampola e não deve de jeito nenhum sem olhar, tá? Até pegar aqui, sem olhar todo o que tem ali escrito. Nome do medicamento, qual a via de acesso, a apresentação no caso, tá? Vocês precisam se atentar a não entrar no automático, porque temos aí ampolas semelhantes, tá? E aí entra os protocolos de segurança. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma heparina, tá? Se vocês observarem, ela tem uma etiquetinha vermelha ao lado, tá? As unidades de saúde, que geralmente os protocolos, ele dá um direcionamento, tá? E cada unidade, ele pode escolher uma cor para identificar um medicamento de alto risco. Então, se eu sei que esse medicamento, ele pode provocar um óbito de um paciente, porque é potencialmente perigoso, eu não vou deixar ali misturado. Ele precisa ser restrito, tá? E geralmente o que acontece? Ele fica na farmácia e ele é entregue ao profissional mediante a prescrição médica. Ou ele fica dentro de uma gaveta, ou um armário, ou uma caixa, enfim, com chave, e ao necessitar desse medicamento, o enfermeiro fornece. Ele não é um medicamento, tá? Para ficar próximo dos demais. Então, temos várias classes de medicamentos aí, tá? Que são, que tem aí alto risco, certo? Drogas vasoativas, tá? Glicose, tá bom, pessoal? Temos também anticoagulantes. Então, tenho aqui, tá? Enoxaparina, tá? Tenho a heparina aqui para vocês. Eu tenho também a lidocaína, tá? E tem uma classe enorme. O que vocês utilizam mais no dia a dia? Os eletrólitos, por exemplo, cloreto de potássio. Altamente perigoso. O manuseio precisa ser assistido. Precisa ter dupla checagem. Outro muito comum, insulina. E o que seria a dupla checagem? Ele está dentro do protocolo Meta 3, a Meta Internacional de Segurança do Paciente. A dupla checagem é justamente para que você administre, tá? Ao preparar o medicamento, você esteja assistido por um outro profissional.
Não necessariamente o enfermeiro, mas o seu colega ali, um outro técnico, tá? Então, vamos lá, eu tô aqui com a insulina, eu vou aqui preparar 4 unidades. Olha, colega, confere aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Aí eu administro. O seu colega, ele precisa, na anotação de enfermagem, descrever você, né? E o seu colega assinar. Administrado o item X da prescrição médica, realizado dupla checagem. Você e o seu colega assinando e carimbando. Por quê, pessoal? Foi necessário isso. Aquele dia você não tá bem, você está triste, está distraído, várias horas de plantão. E aí nessas pesquisas, ela aponta quais são os principais motivos dos erros. Dupla jornada, tá? Então, é cansaço, distração. Ah, tô aqui preparando medicamento. Nossa, você ouviu o que aconteceu lá no BBB? Meu Deus, olha aquele jogo, nossa. E eu tô aqui preparando medicação. Não combina, tá? A sala de medicação ou o local que você está preparando a medicação, você precisa ter atenção. Já basta o barulho do próprio local. Paciente, acompanhante. E aí vem um colega e distrai. Olha, colega, não sendo, né? Claro, mal educado. Me desculpe, agora estou preparando medicamento. Pessoal, isso cada vez mais eu trago para os meus alunos, para os profissionais que eu tenho contato, eu trabalho. Prestem atenção no momento do medicamento. E se for medicamento de autovigilância, a atenção tem que ser redobrada, triplicada, tá? Eu posso matar um paciente. Levar um paciente a óbito, ele entrou com uma dor e saiu. Já pensou o que eu vou dizer para a família? Tá? Então, quando eu digo medicamento de alto risco, ele tem vários desdobramentos dentro da unidade, tá? Ele é identificado com uma etiqueta diferente, tem a dupla checagem, ele não é disposto junto com outros medicamentos. E aí você deve estar me perguntando, até gostaria, as pessoas que estão aqui comigo, que colocassem aqui no local de trabalho, eu queria só que se sim ou não, tá? Para não estender muito. No seu local de trabalho, o medicamento de autovigilância, ele fica disponível para que você utilize ou ele fica guardado ali com a enfermeira, dentro de um armário com chave, com uma gaveta, ou até mesmo na farmácia, com a entrega da equipe de farmácia diretamente ao administrar ou na hora de administrar. Fala aqui para mim se sim ou não, tá? Sim, fica guardado, eu não tenho contato direto. Só sim ou não, para que vocês consigam interagir um pouquinho, tá? Então, eu vou contar até um fato aqui, pessoal. Logo no início da pandemia, eu cito sempre nas minhas aulas, tá? Eu cito sempre nos meus treinamentos. Inclusive, eu tenho um módulo no meu curso falando justamente sobre a importância de medicamento de autovigilância, o que você precisa estar atento, tá? De tão importante que é esse assunto. Então, eu cito, logo no início da Covid, da pandemia, hospitais foram abertos, assim, hospitais de campanha. Então, foi uma catástrofe, né? Muitos profissionais que estavam recém-formados, nada contra recém-formados, eu sou super a favor, tem que dar chance, sim. Todo mundo tem o seu primeiro emprego. Hoje, a gente, como recrutador, a gente dá até mais credibilidade para as pessoas novas que estão chegando, porque elas estão chegando, estão prestando atenção no que você está levando de informação. Eles não estão no automático. Ah, isso eu já sei, ó, já trabalho em UTI há muito tempo. E aí acontece um deslize, tá? Então não é por conta que a pandemia trouxe muita gente nova. Tinha muita gente antiga também errando. Porque a saturação, o cansaço, ele induz a você cometer um erro. E lógico, não é um erro porque a pessoa quer. Ah, eu vou lá, agora eu vou uma ampola de cloreto de potássio e vou aplicar por um paciente. Não, é porque está cansado, fadigado. Quantas pessoas deram plantões
super cansado, plantões esgotado e não tinha nem como liberar, tinha que dobrar, enfim. Induziu, muitos erros aconteceram? Sim, aconteceram. Infelizmente. Tá? E aí teve um caso que foi prescrito um cloreto de potássio, sem diluição, sem nada, EV direto. Ele só não foi administrado porque o profissional, ele entendia que aquele medicamento era importante. Será que se fosse uma pessoa com menor experiência, porque naquela época não dava tempo de treinar todo mundo, agora você consegue pegar uma pessoa recém-formada, fazer toda uma semana ou duas ou um mês de integração, de mostrar, apresentar os protocolos. Na época da pandemia não, era, ó, tem Corém? Pega, vamos lá, mesmo porque as pessoas mais experientes estavam todas espalhadas por aí. E se aquele profissional não tivesse experiência, aquele paciente teria sido uma vítima de um erro. Todo mundo, todas as categorias. Categoria médica, categoria de fisioterapeuta, categoria de enfermagem. Todos estavam no mesmo barco, tá? Então, o erro ele pode acontecer, independente da categoria. Tá? Então, vocês, eu gostaria de passar a mensagem hoje, nessa live, justamente para os medicamentos de autovigilância. Muitos reclamam, não tem aqui disponível, eu tenho que ir lá buscar na farmácia, aí chega lá no balcão da farmácia, olha, outro exemplo, eu preciso de um bicarbonato. Mas tem lá no carrinho de emergência. Não, eu preciso de X ampolas. Nossa, tudo isso de ampola? Não era bicarbonato e não era aquela quantidade de ampola. E se a farmácia tivesse liberado? É o papel, a burocracia, de pegar aquela prescrição e olhar. Então, pessoal, quando tiver um serviço que garanta a segurança, levantem as mãos para o céu e agradeça, porque é um profissional a mais ali do seu lado para que você não erre. Não fica lá, né? Mas estou levantando a bandeira para a farmácia. Graças a Deus existe o serviço de farmácia dentro da unidade, porque é uma barreira. Olha só quanto evoluímos, quanto. Será que se naquela vaselina, naqueles soros, tivesse a dupla checagem, a colega tivesse chegado ao lado da outra, eu vou administrar. Eu sei quando eu passo um processo seletivo, uma questão de que eu pergunto a importância do medicamento de autovigilância e as pessoas não sabem. Então, qual seria a resposta adequada? É um medicamento de alto risco, que pode ocasionar um óbito no paciente ou um incidente grave. O paciente não foi a óbito, mas teve uma parada por causa do medicamento, passou por uma RCP e foi parar na UTI. O paciente não foi a óbito, mas teve um evento gravíssimo. Então, todo medicamento de risco, medicamento de autovigilância, são medicamentos potencialmente perigosos e que precisam ser supervisionados tanto no preparo como na administração e no armazenamento. Ele não pode ficar solto numa prateleira qualquer. Ele precisa ser, olha, tá bom, a farmácia está liberando, sim, a enoxaparina, X miligramas, conforme a prescrição médica, vai te entregar, ok. Você vai, junto com o colega, fazer a dupla checagem. Olha que interessante. 2 barreiras, tá? Eu sempre gosto de citar, nesses casos, a teoria de James Hansen, tá? Do queijo suíço, tá? Tem vários lá, buraquinhos, orifícios no queijo. E aí, a flecha que vai atravessar do outro lado para ocasionar o erro são os buraquinhos. Se você tem algo que faça ali intercepção, acabou. Seja um paciente falando que é alérgico, que ele não pode tomar esse medicamento, tá? O medicamento de alto risco, além desse cuidado, dupla checagem, via de administração, diluição,
se atentem. O cloreto de potássio, por exemplo, ele não pode ser feito em hipótese alguma puro. Ele precisa ser diluído numa solução fisiológica, glicosada, enfim. E de tão importante que ele é, também ser administrado via bomba de infusão. Ele precisa ser controlado, a administração controlada. Tem unidades que tem no seu protocolo, ó, só pode administrar X medicamentos se houver o controle rigoroso de infusão. E qual é a forma de infusão? Ou se não tem bomba de jeito nenhum, equipo microgotas. A gente volta um pouco no passado. Então, pessoal, precisa muito estar atento. Tem medicamentos que o médico nem libera se não tiver uma bomba de infusão. Outro medicamento também que, quando diluído, é super importante e é prudente e é necessário, é a insulina. Bomba de insulina, por exemplo, como é chamado. A insulina, dependendo da dosagem, ela pode causar uma hipoglicemia severa e o paciente é óbito. Ele pode ir a óbito tanto por hiper como por hipor. E aí tem lá aquelas X unidades para você administrar endovenosa em bomba de infusão. Não negligencie isso. Tem pessoas que costumam brincar com a sorte. Tá? Eu digo brincar com a sorte por quê? Se não acontece nada com o paciente, ok. E se o paciente vai a óbito? Fala aqui pra mim, tá? Então, eu tenho aqui, 3 medicamentos, lidocaína, heparina, tá? Enoxaparina, aqui é um anticoagulante, super importante antes de administrar, observar se o paciente tem algum curativo, se ele tem hemorragia, tá? Isso é super importante, porque é um anticoagulante. Inclusive, você que está aí do outro lado, que está, mas eu já trabalho, eu sei tudo. Mentira, você sempre tem que aprender. Tá? A aprendizagem faz parte da nossa vestimenta, da nossa vida, tá? Então, sempre procure saber os efeitos adversos daquele medicamento que você está administrando, é super importante, tá? Por exemplo, o anticoagulante é um medicamento que, se o paciente estiver sangrando, você não pode administrar sem que o médico avalie antes. Tá? A gente precisa sair um pouquinho do modo automático. Ah, tá prescrito, eu vou fazer e pronto. Não! Você precisa ter raciocínio clínico e crítico. Eu sempre falo os dois, clínico e crítico. Não é porque está prescrito lá o cloreto de potássio EV direto, eu vou fazer. Não, nem que vocês pensem aqui nessa live. Não ouvi na live que não pode. Não, eu aprendi que não pode. Não é porque está prescrito, enfermeira, olha, eu estou na dúvida desse medicamento. Na dúvida, não faça. Nenhum medicamento, tá, pessoal? Não é só de autovigilância, não. Qualquer medicamento que você não entenda a letra, tá? Isso está dentre os 13 certos, tá? Tem que estar com a prescrição legível, a letra legível, legibilidade na prescrição, carimbo e assinatura. Você, como profissional, você pode se recusar a fazer se você não entender a letra. Claro que não é abandonar a prescrição, não vou fazer, não entendi a letra, não é isso. Você procura o seu superior, você procura o médico que prescreveu e fala, doutor, eu não consigo entender, interpretar. Principalmente se for um medicamento de alto risco, tá bom, pessoal? Então, coloquem aqui para mim, ainda há tempo, o local que você trabalha, o medicamento de autovigilância, ele é trancado, ele fica sob o poder da farmácia ou ele não tem nenhum critério, ele fica à disposição. Coloque para mim aqui se sim ou se não, só para eu ter um conhecimento um pouquinho da unidade que você trabalha. Ou se você não trabalha ainda, coloque ainda não trabalho, tá bom? É importante isso.
Então, vamos trazer um pouquinho do contexto, tá? Então, temos aí várias mortes ao ano, várias literaturas, várias pesquisas, várias publicações trazem esses números. Então, lá a OMS em 2019 trouxe mais de 2,5 milhões de pessoas, tá? Então, os núcleos de segurança do paciente, as pesquisas que são levantadas através da notificação, essa notificação, o Notivisa, ele justamente é para conseguir, né, no banco de dados, ter ali informações para trazer esses números. É super importante para que você conheça, tá? Então, lembrando, você precisa ter na sua mente assim, medicamento de alto risco que mata. Não é somente isso, tá? É um medicamento que ele pode causar um dano grave no paciente ou até mesmo levar a óbito pelo seu potencial risco de causar danos, tá? É isso. Então, é um medicamento que precisa estar dentro de uma gaveta com chave, está dentro da farmácia. Essa é a resposta ideal no processo seletivo, tá? É um medicamento de alto risco que pode levar danos ao paciente pelo seu potencial, perigo, né? Dependendo da dosagem, eu posso levar o paciente a óbito, tá? Ou causar aí um dano, um incidente com dano grave ou moderado, tá? E não somente a óbito, tá, pessoal? Quando eu falo incidente, por exemplo, o cloreto de potássio, eu já tive, chegou até a mim, informações de uma criança que necrosou a mão devido a extravasamento de cloreto de potássio, que também não estava na bomba de infusão, tá? Então, a criança não foi a óbito, mas causou um dano, uma lesão grave ali, teve que fazer cirurgia plástica, enxerto, enfim. Olha só, então ele é um potencial risco pela sua composição. A sua composição não pode, dependendo do que tem ali, ele não pode ser administrado como se fosse uma dipirona, tá? Simples assim. Não, ele precisa de uma diluição, ele precisa de uma dupla checagem. Então, se você responder isso também, você está super certo, tá? Então, o medicamento de risco, que ele precisa ser supervisionado, dupla checagem, anotado, eu preciso me atentar à dosagem, à via de administração, a forma como esse medicamento será diluído, tá? Então, são todas essas respostas que lhe daria aí o certo nessa questão, se fosse no seu processo seletivo, tá? Então, eu gostaria que vocês saíssem daqui sempre com esse raciocínio. Não, eu não posso entrar no modo automático. Por que que esse medicamento fica lá na farmácia, ou por que o enfermeiro tem que abrir com chave e me entregar? Nossa, fui pedir lá porque o médico vai fazer uma sutura, uma lidocaína. Nossa, quanta burocracia! É porque se for administrado também via endovenosa, ela pode causar um dano sério no paciente. E é por isso que ela está ali guardadinha na chave, tá ok? Então, espero que vocês tenham lembrado, né, da importância, porque se você ainda não sabe, os protocolos de segurança do paciente, as metas internais de segurança do paciente, é justamente para evitar um dano grave, permanente e até o óbito de um paciente. Então, espero que vocês tenham isso, tá? Tenha essa reflexão e nunca faça na dúvida, tá bom? Então, pessoal, um bom sábado aí para vocês, curtem bastante, mas não esqueçam de dar aquele like e seguir o canal. Lembrando que esse conteúdo é para você que está tentando uma posição, eu já trabalho, eu quero galgar outros setores dentro da minha instituição. Para você que quer o compromisso com a atualização, os estudos e sempre procurando o progresso. Conte comigo sempre. Então, até a próxima. Curtam aí o seu carnaval e não esqueçam de estudar.